Vida Longa CBN. E à medida que a idade avança, as necessidades nutricionais mudam e deficiências de vitaminas e minerais, como C, B12, D, cálcio, ferro, magnésio e outros, podem se tornar preocupações. O consumo de alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais, podem ajudar no processo de se envelhecer bem. Já a fraqueza, perda de peso e unhas quebradiças, por exemplo, podem ser sinais que o idoso necessita de um acompanhamento nutricional. E é justamente sobre esse tema que a gente vai conversar hoje com a médica Simone Santos, ela que é pós-graduada em Ciências da Longevidade, e vai detalhar para a gente, né? O que é necessário para se envelhecer bem, principalmente com dicas de alimentação. Doutora Simone, muito obrigado, viu, por nos atender aqui na CBN na manhã deste sábado e esclarecer essas dúvidas aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou uma fã da CBN, de carteirinha mesmo, de vários quadros, ouço com muita frequência. E estou muito feliz em estar aqui. Maravilha, muito obrigado, querida, pelo carinho. Então vamos lá, doutora Simone. À medida que essa idade avança, né, e essas necessidades nutricionais mudam, como que a pessoa pode perceber, né, que ela está tendo alguma deficiência ali de vitaminas e o que ela já pode fazer, né, para identificar essa deficiência e já iniciar ali um acompanhamento para suprir, né, essa falta ou até dar um suporte, né, naqueles nutrientes que são mais necessários? Então, olha, vários sintomas, uma gama de sintomas podem acontecer pela falta de alguns nutrientes. Um dos sintomas, por exemplo, que é uma pessoa que vai com a idade vai avançando, pode ter falta a memória ruim, uma cognição ruim, esquecimento, a pessoa vive cansada, um cansaço crônico, ela dorme a noite toda, mas acorda muito cansada, indisposta, e tem um mau humor que não sabe de onde vem esse mau humor, e má digestão, acúmulo de gases, distensão abdominal, queda de cabelo. Esses sintomas são sintomas variados que atingem vários tipos de órgãos e sistemas do nosso organismo e vem muitas vezes da falta de nutrientes específicos, não só na alimentação, como a necessidade de suplementação em muitos casos. E às vezes a falta de informação faz com que as pessoas não percebam isso, né, doutora? Porque muita gente acha que esses são sintomas, né, naturais do envelhecimento, mas muitas vezes a falta desses nutrientes, a falta de uma suplementação contribui para que isso apareça de uma forma até mais significativa, né? O que acontece? Muitas vezes o paciente até procura o médico e fala: doutor, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo indisposição. E às vezes eles não pedem muitos exames, ou falam: isso é normal, e a idade, fica velho é assim, né? A fase, né, do condor. E isso a gente sabe que a gente não precisa viver dessa forma, que existem formas de a gente viver com qualidade. Os estudos avançaram muito em relação à longevidade, à qualidade de vida, e isso enriqueceu muito o conhecimento. Então, hoje a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas e fazer as pessoas procurarem ter uma saúde melhor, de uma forma integral, que é isso que a medicina integrativa, que as ciências da longevidade faz. E aí, doutora, a partir de quantos anos os pacientes conseguem perceber essa série de elementos que a senhora citou, né? Aquela fraqueza, apesar de dormir muito, fica cansada, tem um mau humor, tem essa queda de cabelo, tem a questão das unhas também que ficam mais fracas, sintomas físicos mesmo que vão aparecendo. Mas a partir de qual faixa ali de idade que as pessoas começam a ter isso de uma forma um pouco mais significativa? Olha, infelizmente, hoje a gente observa isso em todas as faixas etárias. Vou te explicar o motivo. Na faixa etária de pessoas mais idosas, por exemplo, acima de 50 anos,
existe uma certa alteração, por exemplo, das bactérias que povoam, que habitam o nosso intestino. E essas bactérias, elas são responsáveis também pelo aumento da longevidade. E a redução do consumo de fibras, muitas vezes, na alimentação, impacta nessas bactérias e essa pessoa vai ter uma longevidade ruim. Ela pode até ter uma vida longeva, mas vai impactar muito na qualidade que ela vai viver. Vai viver acamada, vai ter comorbidade, por exemplo. Uhum. E essas fibras, elas vêm de fontes naturais de alimentos, né? Preferencialmente. E no paciente mais jovem, hoje, a oferta de alimentos industrializados, né, alimentos ultraprocessados, está muito frequente, principalmente entre os jovens. Então, desde as pessoas mais jovens, da adolescência até a velhice, existe essa falta de nutrientes que precisa ser abordada com um olhar mais de perto, olhar mais de perto para isso. Tá certo, doutora. E vamos lá, só para a gente trazer isso de uma forma mais prática aqui para os nossos ouvintes. A gente está conversando agora com um ouvinte, né, que está ali na faixa dos 50, como a senhora citou, começou a apresentar todos esses sintomas, ou já apresenta esses sintomas há algum tempo, uma queda de cabelo ali mais acelerada, uma fraqueza, e aí a pessoa percebe que realmente não tem uma alimentação tão regrada assim. Ela foi criada, né, em parte dessa geração que a senhora vem citando, dos ultraprocessados, Sim, dos sim. alimentos muito embalados, né, que não são tão ricos nesses nutrientes. E aí ela Sim. resolve procurar ajuda. Resolve procurar ajuda, vai até um médico, e aí o médico pode constatar, né, essa deficiência de nutrientes. E aí o que acontece? O que esse paciente, qual que é o tratamento que essa pessoa pode iniciar? Olha, pela própria história clínica e pelo estilo de vida que a gente colhe, né, pelo histórico, pela anamnese que a gente faz com o paciente, a gente já vai observando o que falta, quais são os nutrientes que faltam. Então, o que falta ali que eu vejo? Falta magnésio, que ele é um micronutriente maravilhoso, essencial para a formação de várias vias metabólicas, sintetizar massa óssea, produzir neurotransmissores para a gente ter memória boa, sono bom, acordar bem. Então, assim, modular a resposta inflamatória. Então, de cara, esse paciente, mesmo sem fazer nenhum exame, até porque o exame ele não é um bom medidor de magnésio, porque o magnésio pode estar em falta na célula, mas na corrente sanguínea ele pode estar bom. Eu já suplementaria o magnésio para esse paciente. Magnésio é um nutriente que precisa ser suplementado, na grande maioria das vezes. Em segundo lugar, vendo essa história, com certeza são pacientes. Você toma sol, você faz atividade física, esse paciente vai estar com a vitamina D baixa. A vitamina D é mais confiável, dosada na corrente sanguínea. Então, a gente colhe o exame de sangue de vitamina D e vai suplementar a vitamina D com certeza para esse paciente. E aí vem outros micronutrientes, como o zinco, o selênio. Então, se essa pessoa ela não tem alimentos ricos, alimentos, por exemplo, integrais, como um arroz integral, feijão todos os dias, a pessoa que tenha uma linhaça, né, um pão integral, essa pessoa vai ter poucos nutrientes ricos em selênio, por exemplo, se ela não come folhas, né? Se ela não come folhas verdes ricas, variadas, cores variadas na sua alimentação. Esses micronutrientes são essenciais. O zinco, o magnésio, tudo isso para queda de cabelo, para unhas fracas, cansaço crônico. Uhum. Então, é um pedacinho da suplementação. E não adianta só suplementar e continuar com a alimentação desregrada, né? Um caminho ao lado do outro. Não adianta. Isso precisa ser uma mudança de paradigma. Nós precisamos entender que a alimentação é 80% da nossa vida. 20% assim, 80% é alimentação e estilo de vida, que está tudo junto ali. E 20% é atividade física. Precisa de atividade física? Precisa, é essencial, principalmente para quem está envelhecendo. Então, para quem está envelhecendo,
Qual é a poupança que a gente tem que fazer? Um Pix diário, o Pix diário de atividade física, pelo Uhum. menos 20 minutos de atividade física, ou 3 vezes por semana, de pelo menos 40 a 50 minutos, atividade física. E alimentação balanceada, porque tudo anda junto, como você falou. Perfeito. Para você que ligou agora aqui na CBN, a gente está conversando com a doutora Simone Santos. Ela é médica, pós-graduada em ciências da longevidade e está explicando para a gente, né, quais os nutrientes são necessários para um envelhecimento mais saudável. Com o envelhecimento, né, o metabolismo muda, as necessidades nutricionais dos idosos se alteram. Os idosos apresentam deficiências comuns, né, em vitaminas C, B12, D, além de minerais também, como cálcio, ferro, magnésio, que são fundamentais, né, para um bom desenvolvimento do organismo. Sim, E a doutora Simone está explicando aqui para a gente, né, que, é claro, deve-se observar essa deficiência dos nutrientes, entrar com uma suplementação para fazer a recuperação, né, desses nutrientes, mas também alinhar isso a uma alimentação saudável e também a atividades físicas, independente da idade, né, doutora Simone? independente da idade. Eu tenho, Hoje eu em tenho, eu dia, tenho um exemplo muito claro na minha casa. O meu aham, pai, ele tem 63 anos, trazendo um relato pessoal. E aí, há uhum, cerca de um ano e meio, ele estava realmente com muito peso. E você começou, doutora Simone, na nossa conversa, trazendo assim, sintomas claros que eu via no dia a dia com o meu pai. Ele realmente vivia aham, cansado, não tinha uma rotina de exercícios tão significativa, tão frequente, né? E aí ele resolveu virar essa sim, chavinha, fazer essa mudança do paradigma que a senhora destacou. Foi no médico, o médico apontou lá os problemas que ele tinha e falou: ó, você vai resolver isso com alimentação e com atividade física. O meu pai começou que uma dieta, ótimo. o meu pai começou atividade física. Hoje o meu pai, como dizem, né, é um rato de academia, não deixa de um dia fazer musculação, Olha, controlou a aham, alimentação dele. Assim, meu pai é outra pessoa. Se você olhar assim, em um ano e meio, 2 anos, ele tá muito mais magro, é claro, o corpo dele mudou totalmente, é uma pessoa muito mais disposta, muito mais responsável também em relação aos alimentos. uhum, E começou a fazer isso depois dos 60 anos, né? Muita gente pensa, mas pois é, eu já tenho uma idade muito avançada, isso não é para mim. Mas basta querer, né? Basta ter uhum. essa força de vontade, né? Exatamente, exatamente. Eu posso dar um exemplo rapidinho de uma paciente que me procurou essa semana? Por favor. Eu fui procurada por uma paciente que foi indicada por uma amiga dela, que é paciente minha. Ela falou: você precisa consultar a minha amiga, mas ela vai embora para outro país tal dia. Eu só tinha um dia para consultar. Eu falei: vamos marcar uma consulta online, porque não tinha data, porque ela ia viajar e ir embora. Eu falei: e aí a queixa dela? Ela estava entrando no climatério, queda de cabelo, ela tinha diagnóstico de fibromialgia, depressão, ela tinha insônia, dor em todas as partes do corpo, não podia andar no shopping, dar uma volta no shopping, porque ela tinha que ir embora para casa, porque ela sentia dor. Nossa. E, assim, libido zero, porque estava entrando no climatério, aquilo todo, aqueles sintomas horríveis. E aí eu falei com ela assim, certo, então nós vamos fazer tal coisa. Então eu peguei e falei com ela, olha, você vai embora, eu vou fazer uma prescrição para você e vou eu entrar com todos os suplementos que você encontra fora do Brasil. Porque tudo que a gente usa aqui tem fora do Brasil, é até mais fácil encontrar. E prescrevi para ela. A minha prescrição foi justamente vitamina B12, vitamina D, ômega 3, cúrcuma, o magnésio e ontem eu tive um retorno. Eu falei, vamos fazer um retorno para a gente ver como que você está. Eu fiz uma ligação online, a gente fez uma ligação de vídeo. Uhum. Ela falou, eu nunca imaginei que em um mês eu ia estar tão bem na minha vida. Nem com medicação controlada eu fiquei tão bem. Olha Eu isso. fiquei impactada. Então, realmente, só com suplementos, ela não levou nenhuma medicação daqui porque não deu tempo. Uhum. Ela estava muito bem, de todos os sintomas. Olha que bacana. Então, Isso é, assim, é um exemplo claro, né, de que a sim, suplementação orientada mostra o justamente. progresso das pessoas, né? Esse olhar voltado para os sintomas, para tratar a saúde, né, e não a doença. A gente tem que pensar hoje, né, fora da casinha um pouco. Sair um pouco da medicina da doença e para a medicina da saúde. É isso que eu tanto procuro.
Perfeito. E a gente falando sobre exercício físico, sobre a importância de cultivar essa massa muscular ao longo da vida, doutora, tem a importância da proteína, né? Porque muitas pessoas Sim, que iniciam, né, atividades físicas, os especialistas isso, indicam, né, tomar ali o whey protein, que é a proteína, para acompanhar os exercícios. Qual que é a importância da isso. proteína também nesse processo? Olha, a proteína, ela não só é importante para a gente aumentar a massa muscular, preservar a massa muscular, mas para outras funções no nosso organismo. Por exemplo, a matriz óssea, ela é feita de colágeno. E o colágeno também é um tipo de proteína que a gente precisa suplementar, principalmente no idoso. Então, preservar a massa muscular na terceira idade é fundamental para fazer essa poupança. E o que que acontece? No idoso, existe uma certa atrofia das paredes do estômago e do intestino, em primeiro lugar. Segundo, ele nem sempre vai conseguir ingerir na alimentação uma quantidade de proteína suficiente para adequada para esse tipo de ganho, aumento de massa muscular, melhora da performance, melhora da cognição. E aí a suplementação entra nesse sentido. Nesses intervalinhos, a pessoa se alimenta bem, está ali comendo seus vegetais, sua proteína, seu arroz com feijão integral, tudo bonitinho. No intervalo, precisa de suplementar uma proteína para complementar essa alimentação que ele não consegue suprir totalmente com proteína, em muitos casos. Perfeito. Doutora Simone, então, para a gente ir encerrando a nossa conversa, vamos trazer aqui orientações claras, então, para o ouvinte da CBN, que escutou esse nosso bate-papo, escutou essa entrevista, se identificou com alguns sintomas que ele possa ter, esse cansaço, essa fadiga, mesmo Uhum, tendo uma boa noite de sono, né? Mesmo tendo longas horas de sono, esse mau humor, uhum. essa queda de cabelo, essas unhas quebradiças, ele identificou que ele tem todos esses sintomas e que isso pode ser, é claro, a deficiência de nutrientes. Qual que é a orientação que a senhora dá, então, para esse ouvinte, para essa ouvinte que está ouvindo a gente agora e que realmente se identificou e quer saber o que, que ele tem que fazer? Olha, em primeiro lugar, eu falaria para você fazer o dever de casa. Ter uma alimentação rica, em uma alimentação mais integral, mais natural, né? Comer frutas, verduras, vegetais, hortaliças, carne, né? Desembalar menos e descascar mais. Fazer atividade física. Hoje em dia, fazer atividade física é fundamental. A Organização Mundial de Saúde, ela considera sedentarismo igual a fumar, igual ao fumante, em termos de risco cardiometabólico. Uhum. Então, essas duas coisas. E em terceiro lugar, se você tem todos esses sintomas, já está fazendo o seu dever de casa, mesmo que ainda não esteja, mas precisa de uma ajuda, porque você precisa de um apoio emocional, uma orientação melhor, uma visão. Então, procura um médico especialista, um nutricionista junto. Então, esse tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar vai levar você aonde você nunca pensou em estar, numa melhor fase da sua vida em relação à sua saúde. Perfeito. Doutora Simone, muito obrigado, viu, por trazer essas informações aqui para os ouvintes da CBN, importantíssimas. Eu tenho certeza que muitos se identificaram com essa nossa conversa e vão, é claro, né, começar a fazer o dever de casa, mas também procurar os especialistas, caso identifiquem, né, que seja necessário aí fazer esse tipo de trabalho, todo esse tratamento. Muito obrigado, viu, doutora Simone? Eu que agradeço, foi um prazer.